Graça e paz, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Marco Rodrigues, da Igreja Comunhão Rara, Rio de Janeiro. E nós estamos aqui nesse canal do YouTube para mais uma vez trazer uma palavra de edificação ao teu coração. Você que está aí nos acompanhando, é um prazer muito grande estar contigo. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele sempre te edifica de uma forma, através dos cultos que têm sido transmitidos, através das mensagens. E como nós estamos aí fazendo, aqui embaixo você tem visto que já existem 2 vídeos que estamos falando sobre esse tema. Ainda há tempo para mudanças. E o texto que nós estamos nos baseando é em Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 21 e 22, acerca das posturas que Daniel teve diante de um decreto de morte. Daniel e seus amigos estavam numa cultura diferente, com costumes diferentes, mas uma decisão, uma postura fez com que os céus favorecessem esses homens e a mudança pudesse ser estabelecida. Então eu tenho certeza que Deus ele tem essa palavra para o teu coração, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As manifestações de Deus, você que acompanha, conhece a palavra do Senhor, sempre foram notórias, sempre foram extraordinárias, desde o início da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, é essa fé, é essa convicção que eu tenho nesse Deus que pode, num abrir e piscar de olhos, mudar as nossas vidas. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido, que Deus ele quer que haja essa parceria. Deus ele quer que você seja parceiro do milagre. Ele quer que você entre pelo menos com 10%. 90% é o sobrenatural. E os 10% é a nossa atitude, é o nosso passo, é a nossa iniciativa. E foi justamente essa postura que nós podemos ver que Daniel teve diante de um decreto de morte, uma sentença. Eu disse nos vídeos anteriores que um decreto é um ato promulgado do poder judiciário, querido. Que ele, na verdade, ele não precisa nem passar pelo poder legislativo. Tamanha era o poder, tamanha era a autoridade de um rei. Mas nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que advoga as nossas causas. Então, a terceira postura que Daniel ele teve diante desta situação me chamou muito a atenção. Está lá no versículo 17, que Daniel lhe disse assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Qual é a postura que Daniel teve para mudar essa situação? A Bíblia diz que ele foi para casa. A casa de Daniel era o lugar de oração, era o lugar de comunhão. A sua casa era o lugar de busca, era o lugar aonde ele suplicava o favor de Deus, a presença de Deus. Eu conectei uma palavra no dia quando eu estava ministrando esse texto, que foi quarta-feira passada, que Deus ele quer que haja essa conexão de casa-igreja, igreja-casa. O que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que oram em casa, mas não oram na igreja, no mesmo fervor. E tem pessoas que oram com tanto fervor na igreja, mas não oram em casa. Então tem que haver essa conexão, querido, de oração, de clamor, de busca, de rasgar verdadeiramente o coração na presença de Deus. Daniel aqui, você sabe muito bem que Nabucodonosor tinha sitiado Judá, roubado os utensílios da casa do pai. Então ele não tinha um templo para orar, ele não tinha um local para orar como um templo do Senhor, mas ele tinha a casa dele. E um dos detalhes que eu achei tão tremendo, eu quero profetizar sobre a tua vida, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus que clama a Deus, que busca, paga preço em oração, não existem decretos, não existem editais
Você vai me lembrar comigo que lá no capítulo 6, se eu não me engano, com o rei Dário, houve um edital para que todos aqueles que não se prostrassem diante do Deus deles, seria lançado na cova dos leões. E o que Daniel fez? Daniel foi para sua casa, porque já era costume de Daniel orar 3 vezes ao dia, as janelas abertas, olha que coisa linda, em direção para Jerusalém. E ali, louvado seja Deus, Daniel clamava, Daniel orava. E o Espírito Santo me saltou, porque estava as janelas abertas em direção a Jerusalém. Porque dali, louvado seja Deus, Daniel, ele avistava o templo. Daniel avistava o lugar da manifestação do Senhor. Então eu creio que Daniel, conjecturando, ele dizia isso. O mesmo Deus que está em Jerusalém, que se manifesta em Jerusalém, que se manifesta com poder, se manifestou através de Moisés, através dos profetas, é o mesmo Deus que me livrará da cova dos leões, que vai me livrar dos leões, que vai me livrar das situações difíceis. Sabe o que significa isso? Louvado seja Deus, mudança, mudança de sorte, mudança. Então, ainda há tempo para mudanças, queridos. Mas se você entrar na sua casa, entrar no seu quarto, entrar numa intimidade maior com Deus, essa é a terceira postura que nós precisamos ter para que a mudança ela seja evidenciada nas áreas fundamentais da nossa vida. Eu quero deixar essa palavra. Eu quero que você que ainda não acompanhou a primeira e a segunda postura, você curta aí embaixo, porque são vídeos sequenciais. E acima nós estaremos depois ministrando a última postura que Daniel teve para que a mudança fosse evidenciada na tua vida. Um beijo, Deus te abençoe. Ative as notificações desse canal, porque eu tenho certeza que ele vai trazer grandes saídas para a tua vida. Deus te abençoe. Um abraço.